ai, a gente não pode ficar culpando o outro. Porque, assim, os traumas acontecem, né? Eu mesma, tanto na clínica, principalmente na clínica, mas na minha vida pessoal, com as pessoas que eu conheço, não tem ninguém que não tenha um trauma. Não existe ninguém que não sofra. Não existe vida sem sofrimento. Mas o grande problema dos seres humanos, da humanidade, é achar que essa felicidade sem sofrimento, sem problemas, existe, que é os contos de fadas. E não, é vida real, né? Nós sofremos no dia a dia por pequenas coisas, cada um tem um tipo de sofrimento. Hoje eu atendi um jovem de 18 anos e ele traz uma bagagem de tanta dor, de tanto sofrimento, já com 18 anos. Aliás, apenas com 18 anos de idade. Teve irmão assassinado, o pai muito truculento, muito violento com a família, muito violento com todos os filhos. E eu perguntei para ele o seguinte: por que você foi usar substâncias? Por que você foi beber? Por que você foi usar drogas? Ele falou assim: eu fui para tentar esquecer todas as dores e todos os traumas que o meu pai causava em mim. E é por isso que eu estou aqui. E aí me lembrei, você falou disso, me lembrei agora. É, porque a pessoa faz Continue, isso, por favor. né? Ela tenta achar fora uma coisa que console, mas está dentro. E é por isso que é legal quando a pessoa vem atrás de um terapeuta, de um analista, de um psicólogo, porque ela aprende a olhar para dentro dela e sair dessa síndrome, né, de que, tipo assim, a minha vida não é boa por culpa do outro. Tipo, não. Enquanto eu não aprender que a minha felicidade não está no outro, Isso. entendeu? Fica uma coisa, tipo assim, insolúvel, tipo, nunca vai dar certo. Porque o que a gente vai aprendendo também é o seguinte: eu tenho que cuidar da minha vida. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A hora que você acorda todos os dias de manhã e vai escovar os dentes, quem você vê no espelho? É você. E você Justamente. é a pessoa mais importante na sua vida. É você que faz a sua felicidade. Só que a pessoa tem que entender isso, que não existe ninguém 100% feliz. Isso não existe, não existe. E, Doriana só em comercial de TV, né, doutor? pois é, olha, mas assim, é que às vezes falando, as pessoas podem julgar, falar, nossa, mas parece que é tão fácil, né? Ah, ela acha que é tão fácil. Não, eu tenho pacientes comigo na clínica há anos. E eu também vou citar um outro caso de uma paciente que foi muito engraçado, porque logo nas nossas primeiras sessões, ela... Primeiro ela já chegou falando assim, olha, comigo você vai aprender muito, porque eu sou uma pessoa muito complicada. E depois, uma certa vez, eu tentei voltar num assunto da infância dela, que era uma das queixas principais. E esse dia ela estava muito brava. E ela virou para mim e falou, olha aqui, o negócio é o seguinte, eu já fui em vários terapeutas, nenhum deu certo. Eu não quero voltar para esse lugar. Você está entendendo? Esse lugar, ai, não quero falar disso. Eu não quero voltar para esse lugar. E daí eu falei, não, tudo bem, vamos falar sobre outra coisa, porque você tem que dar abertura para o seu paciente, você não pode invadir esse espaço. E depois, com o passar do tempo, ela mesma voltou nisso, e foi muito legal também, porque o que acontece na história dela? Os pais, mesmo sendo casados, não se davam bem. Então, tinha muita alienação parental da mãe em relação ao pai. E ela cresceu nessa casa, vendo muitas brigas, muita agressão física entre os pais, e achando que o pai era um monstro. E ela trouxe uma vez isso na sessão, falando assim, meu pai nunca gostou de mim, meu pai nunca me amou. Aí eu deixei para ela uma liçãozinha de casa, eu falei, olha, você vai pensar em tudo o que você fazia com seu pai, nos momentos bons. E ela voltou na semana seguinte, falando que ela tinha feito uma meditação, que ela tinha sentido a presença desse pai, que ela tinha perdoado ele, e que ela tinha até sonhado com ele, e que agora ela lembrava de tudo que ela tinha feito com esse pai, dos passeios, da pescaria, e que sim, que de fato esse pai tinha amado ela sim. Então, assim, isso é um exemplo de, por exemplo, ressignificar o trauma.
o pai mau, o pai ruim, o pai que não amava, ela percebeu que não era bem isso. Ele amava do jeito que ele sabia amar, não do jeito que ela Sim, desejava sim, que sim. fosse. Sim. Olha só, as coisas são muito parecidas, né? Eu tive um paciente de Anápolis e a mãe e o pai viviam em briga, alienação parental, Uhum. e o rapaz no meio da situação, doutor, ali no meio da situação, daquele furacão todo, né? E aí ele começou a uso de substância e tal. E quando tinha visita, a mãe vinha e falava mal do pai. Quando na outra visita vinha o pai e falava mal da mãe. Aí um dia ele virou, depois de um tempo já fazendo terapia, ele virou e disse assim: olha, enquanto vocês discutem, enquanto vocês brigam aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou viver minha vida. Eu já sei que eu entrei no consumo de substâncias para chamar a atenção. Olha só o que ele disse. Eu sei, hoje eu consigo entender que eu faço uso de substâncias, que eu fazia uso de substâncias para poder chamar a atenção de vocês, e eu consegui. Tanto é que hoje vocês estão brigando ainda, então vocês vão continuar brigando, eu vou continuar, eu vou viver a minha vida. Interessante, né? Aí você fala essas coisas, eu vou lembrando dos casos que já aconteceu, doutor. Porque É assim, muito comum também, né? exato, exato. Porque é isso que a pessoa tem que entender. Porque às vezes a pessoa faz o que? Ela fica nesse lugar também de vítima, porque ela acha que ela estando no lugar de vítima, ela tá se vingando do abusador. E não tá. E a gente falou aqui, né, sobre essa coisa de violência física, da adição, mas eu tenho um outro paciente também que é um caso totalmente diferente, mas também como a pessoa pega uma coisa que não é dela para ela. Eles eram em 4 irmãos, esse meu paciente era o mais velho, e certo dia, quando ele tinha por volta de uns 7 anos, os pais estavam saindo para jantar, e o pai, e deixando eles com a babá. O pai, já na porta com a mãe, porque ele narra a história nos mínimos detalhes, olhou para ele e falou: Fulano, cuida dos seus irmãos, porque você é o mais velho. E ele pegou isso para ele. A vida toda, eu sou mais velho, eu preciso cuidar dos meus irmãos. Eu sou mais velho, eu preciso cuidar dos meus irmãos. Só que 2 irmãos dele são homossexuais. E daí ele achava que a culpa disso era dele. Sim, Que sim. ele não tinha cuidado direito dos irmãos, por isso que isso tinha acontecido. E o que acontece? Só ele morava aqui em São Paulo, capital, e esses irmãos todos, os outros 3, moravam no interior, na mesma cidade. Então, ele pegou essa culpa para ele e se afastou dos irmãos. Até que um dia, em sessão, ele conseguiu acessar isso, ele viu como isso era um sofrimento, ele percebeu que ele não era culpado, e hoje ele mora até na mesma cidade dos irmãos. Ele voltou a sair com os irmãos. Ele frequenta a casa desses irmãos. Coisa que antes ele não fazia. Eu vejo muito isso também aqui, sabe, doutora? Eu trabalhei muito tempo em São Paulo, né? E vai fazer agora um ano que eu tô aqui no Nordeste. Essa é a segunda passagem minha aqui pelo Nordeste. É um lugar muito bom de se morar, de se viver. As pessoas aqui são maravilhosas. Mas, assim, eu percebo ainda muitas coisas que acontecem nas famílias e elas têm vergonha. As famílias, elas têm muita dificuldade aqui, doutora, muita dificuldade em falar dos seus sentimentos, em expor aquilo que realmente está acontecendo, mesmo porque existe ainda, eu não sei se é um preconceito, eu não sei o que é, pode ser que seja esse preconceito disfarçado, escondido, né? Veja bem, hoje aqui, atualmente Natal, Natal deve ter aqui 1.800.000 pessoas, aí, 2 milhões de pessoas. Eu acho que até menos que isso, 1 milhão de pessoas. Uhum. Mas eu percebo que é uma cidade que todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece aqui, todo mundo se conhece. Então, por exemplo, eu vou na academia, o personal trainer da academia, o professor da academia estudou
com uma psicóloga que hoje trabalha junto comigo e estudou com um médico que fez faculdade com a irmã dele, então todo mundo se conhece. E aí, é interessante porque tem muitas coisas de pacientes que às vezes eu fico sabendo através de outras pessoas. Sim. E quando... Não é isso? Acontece isso com você também, doutor? Não, aqui em São Paulo não. Aqui em São Paulo é muito grande, né? E São Paulo tem uma Sim, sim. diferença em relação aos outros lugares. Por exemplo, uma parte da minha família é de Minas. E o que eu sempre faço a comparação? Em Minas, as pessoas te veem na rua, para eles é uma afronta se você não entrar na casa e tomar um café e comer um pão de queijo. Então tem esse acolhimento. São Paulo, eu que, por exemplo, que moro em prédio, o que acontece? Se o vizinho percebe que você está no hall esperando o elevador, ele espera você descer. Porque não tem esse contato. São Paulo é uma coisa mais cada um por si, né? A selva de pedra. E aí, doutora, veja bem. Aconteceu aqui recentemente comigo. Eu conheci uma pessoa, aí a gente estava conversando, enfim. E falou, você trabalha na área de dependência química, alcoólica, distúrbios e tal. Eu falei, que bacana. Nossa, eu tenho um primo da minha amiga, e aí ela começou a falar, E conforme ela foi falando, eu fui identificando a pessoa. Lógico que eu não falei nada com ela. E aí eu acabei colhendo todo esse material, e quando eu fui atender ele, eu falei, escuta aqui, meu amigão, como é que tá as coisas e tal, assim, a gente foi conversando. Falei, olha, e como é que tá o seu relacionamento? Como era o seu relacionamento na infância, né? As dificuldades que você passou, que ele foi abusado sexualmente na infância, e ele não falava sobre isso. Não falava. Então foi muito difícil, aos poucos, a gente conversando, até ele poder sentir essa confiança no profissional e falar. Ele falou, olha, realmente aconteceu, tal. E falei, mas isso está relacionado ao seu uso de álcool, de droga, de substâncias? Ele disse, olha, foi a maneira que eu encontrei de tentar esquecer essa parte do meu passado aí. Mas, enfim, a live é sua, doutora, vamos lá, é nossa. Não, mas a convidada aqui... que você traga também os casos, porque, por exemplo, esse caso, por exemplo, que você trouxe é sensacional, porque, Marcelo, uma coisa que eu percebo hoje, as pessoas não têm ideia de como é comum o abuso nas famílias. É muito comum. É muito mais do que a gente imagina, entendeu? E nessa coisa do abuso tem um problema seríssimo, que é o quê? Que também acontece muito. A criança foi abusada, né, por alguém da família, porque é sempre alguém próximo, dificilmente alguém de fora. E quando ela conta, ela é desmentida. Eu tive um caso assim, a menina era abusada pelo padrasto, a avó percebeu, chegou, sentou com ela para conversar, ela contou para a avó o que estava acontecendo, essa avó chamou a mãe e o padrasto, a menina contou tudo na frente da mãe e do padrasto, o padrasto fez a maior cena, falando que imagina, ela está falando isso porque ela está com ciúmes, blá, 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 blá. Chegando em casa, a menina levou uma surra da mãe. Então, quando acontece esse tipo de coisa, para essa criança, dói muito mais ela ser desmentida do que o abuso em si. Né? E você também estava falando a coisa do preconceito sobre as terapias. Eu acho que hoje isso está caindo um pouco. Mas, se nós pegarmos a geração dos nossos avós, ninguém fazia terapia. E tinha aquele rótulo de eu não sou louco, eu não sou louco, fazer isso. terapia. Essa geração de hoje em dia, não. Eles percebem que é necessário para a vida e gostam de fazer. Porque falam, eu me sinto muito bem depois das sessões. Então... Olha, deixa eu só fazer um complemento rapidinho. Quando eu estudava, quando eu comecei a me interessar por essa área da saúde, meus amigos diziam assim,
Eu tenho um amigo que fez direito, outro fez engenharia, outro fez economia. E aí eu falei, rapaz, eu vou estudar saúde mental. O cara falou, você é maluco? Eu falei, não, hoje não, mas no futuro todo mundo vai ser maluco. Ô, E Marcelo, é o que está acontecendo. e olha só, e é exatamente isso que aconteceu comigo, porque, por exemplo, quando eu venho e me apresento como eu sou graduada em Direito, não é porque eu quis, é porque no dia que eu sentei com a minha família e eles me perguntaram que faculdade você vai fazer, e a minha primeira opção era psicologia, o meu padrasto olhou para mim e falou: Meu, nem a pau, você tá louca? Você vai morrer de fome? Não, psicologia não. E aquela época era aquela coisa, né? O mais velho falava, a gente abaixava a cabeça. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, não, vai fazer direito. Direito é a profissão certa. E blá, 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 blá. Eu fiz, né? Porque era aquela coisa, a gente acatava o que os nossos pais queriam. No caso, era meu padrasto. Foi muito bom. Teve muitas vantagens, mas não era o meu sonho. Eu não era feliz no direito. E daí, com a minha independência, eu fui fazer o que eu gostava, que era a saúde mental. E hoje eu me sinto assim realizada, tipo, eu amo o que eu faço. Às vezes eu saio do consultório super tarde da noite, 10, 11 horas, mas feliz. Porque tem aquela frase também que diz que quando a gente faz o que a gente gosta, não é trabalho, é prazer. E hoje eu sei na Exato. pele que realmente é isso. Doutora, quais são os traumas de infância que você mais trata aí no seu dia a dia, no seu consultório, com seus pacientes? Como é isso? Fala pra gente um pouquinho. Marcelo, sem dúvida, sem a menor sombra de dúvidas, é essa coisa do os meus pais não me amaram, a minha mãe não me acolheu. Tem muito essa história da mãe. Quando Freud diz, a mãe é a culpada de tudo, né? Porque tem até as tirinhas, de fato é o que chega aqui. Só que assim, o que as pessoas não entendem, por exemplo, um outro trauma de infância que é muito comum que a pessoa precisa entender e ressignificar. No caso de adoção, quando o paciente chega aqui e fala, eu sou adotado, e eu não entendo como uma mãe, porque tem esse peso, né? A mãe teve a coragem de dar um filho, porque isso para mim não entra na minha cabeça. A pessoa nunca parou para pensar o outro lado, que às vezes essa mãe amava tanto esse filho que ela preferiu dar ele para alguém para esse filho ter uma condição de vida melhor. Então, o que chega na clínica de trauma de infância é muito mais isso. São esses pequenos traumas, entendeu? Tipo, a minha mãe não cuidava direito de mim, eu fui largado. Tem uma outra história também super pesada, mas em relação ao pai de um paciente meu que o pai espancou quando ele tinha por volta de uns 10 anos, mas foi assim um espancamento bem feio. E nesse dia a mãe não estava em casa, a mãe estava viajando em outro estado. Ele saiu pela rua perambulando, foi para uma casa abandonada, onde ele também descreve essa casa como uma casa suja, uma casa que cheirava mal, uma casa onde moradores de rua usavam droga, dormiam. Perdeu a noção de tempo que ele ficou nessa casa, mas na época ele tinha um irmão que já morava sozinho com a namorada, mas no mesmo bairro. E começou a procurar ele pela rua, gritando o nome. Até que ele escutou, ele respondeu, esse irmão chegou, acolheu ele, levou para casa dele, né, do próprio irmão, até que a mãe voltasse. E quando essa mãe voltou, essa mãe não se separou desse pai. Só que esse pai começou a fazer terrorismo com ele, começava a ameaçar. Então, se o pai estava na sala, ele estava na cozinha. Se o pai estava na cozinha, ele estava no quarto. Ele nunca estava no mesmo ambiente do pai. Até que por volta de 14, 15 anos, ele saiu de casa, foi procurar emprego, virou uma pessoa extremamente bem-sucedida. Olha E aí. daí, por uns 30 anos, foi tudo bem. Só que é a alma penada, que não foi elaborada lá atrás e que ela retorna. Ele, no auge da carreira, ganhando muito dinheiro, muito bem-sucedido, teve uma crise de psoríase, que ele mesmo fala, parecia uma cobra escamando.
e fazia exame e não descobriu o que era. Ele saiu desse emprego, ele entrou num estado de depressão profunda e logo na sequência veio a pandemia. E quando eu conheci ele, há mais ou menos um ano e meio atrás, esse paciente era online, né? Porque nós não estávamos fazendo nada presencial. Ele chegou muito fragmentado, muito, assim, ele não saía de casa, ele não falava com ninguém, ele não conversava no celular com ninguém, nada, 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 nada. Até que a gente também foi trabalhando, foi voltando nessa cena traumática, nas coisas da infância, nas coisas do passado. Ele também, uma vez, ficou muito bravo, igual essa outra paciente que não queria voltar nesse lugar. Mas depois ele começou a entender os porquês. O porquê esse pai era assim. E hoje ele teve uma melhora assim absurda, voltou para a área que ele trabalhava e está de novo decolando. Então, esses traumas estão muito relacionados a essas coisas de família. Eu percebo, você falou de filhos adotivos, eu percebo dentro das instituições, e até mesmo nos consultórios, em atendimento, eu percebo que há uma grande maioria de pessoas adotivas que têm comportamentos que foram para o lado da adicção. Uhum. Bebida, drogas, mas assim, a gente busca entender o porquê. Veja bem, doutora, se eu sou uma pessoa que eu fui abandonada por uma família, outra família foi lá, me adotou, me deu amor, carinho, educação, por que que muitas vezes eu ainda quero buscar, ou eu quero ficar com essa interrogação, revirar o meu passado? Eu acho que isso causa muito mais dor, muito mais sofrimento, e na verdade não vai me levar a lugar algum. Eu acho que eu tenho que ter gratidão por essas pessoas que me acolheram, eu tenho que ter gratidão por essas pessoas que cuidaram de mim, que me educaram, que me deram um lar, que me deram uma nova possibilidade de vida, né? E esquecer esse trauma. A gente fala assim, parece fácil, vamos esquecer esse trauma. Aí, doutora, veja bem, isso não seria uma busca de uma autoafirmação desse paciente? Como que a gente pode lidar com isso? É assim, Marcelo, o que eu tento explicar para os pacientes que estão em sofrimento? Que muitas vezes esse sofrimento que está devastando ele não é pelo fato ocorrido. Então, por exemplo, não é porque ele foi adotado, mas sim pelo que ele pensa desse fato. Então, são os Sim. pensamentos. E isso acontece muito, porque assim, o nosso cérebro tem essa mania de em vez de focar para pensamentos bons, ele vai sempre se afundando, vai indo para a nuvem negra. E daí vai virando essa nuvem, que depois você não consegue mais sair. Você chega lá naquele fundo do poço. Então, o que a gente fala? Quando você começa com esses pensamentos, por exemplo, ai, a minha mãe me abandonou, ela não me amava. Aí uma pergunta, você tem certeza disso? Você tem absoluta certeza que foi isso que aconteceu? Aí a pessoa vai falar. Primeiro ela fala, tenho. Aí você fala, você tem absoluta certeza? Não, não tenho. Aí você joga outra coisa para esse paciente. E você tendo esse pensamento que essa sua mãe te abandonou porque não gostava de você, o que acontece com você? Aí a pessoa fala, eu fico triste, né? Eu fico mal, eu tento buscar as respostas fora de mim, que daí entra esse caso de adição e tudo mais. Então, a pessoa tem que começar a perceber isso. Que, tipo, o sofrimento não é pelo fato ocorrido, mas o que você fica pensando desse fato. E tem coisas que a gente também explica o seguinte, a gente não tem como mudar o mundo. Não tem. Isso aconteceu, é real. Então, o que eu mudo? Eu mudo o meu modo de pensar, o meu modo de agir. Aí, muitas vezes a pessoa fala, mas se eu fizer isso, eu vou me tornar uma pessoa submissa. Aí você explica que não. O que você prefere? Ser ser essa pessoa que sofre, que grita, que luta, que vai atrás?
ou ter paz? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que a gente vai tentando fazer a pessoa perceber, entender e ver que muitas coisas, isso que ela cria na cabeça dela é uma fantasia. Não é real. É uma história que ela criou na cabeça dela. Mente constantemente, é isso aí, doutor? E como, viu? Olha, Marcelo, se a gente tivesse ideia do poder que a nossa mente tem sobre nós mesmos. Assim, eu também sempre dou esse exemplo para os pacientes. Falo, gente, olha, só vocês prestarem atenção no pessoal do Ramadã que fica uma semana sem comer, só bebendo água. É o poder da mente, né? Porque a pessoa fala, não, imagina, eu não consigo fazer jejum intermitente. Se eu fizer jejum intermitente, eu desmaio. E esse pessoal que fica uma semana só bebendo água? Então, assim, é o poder da mente, é o poder da mente. Se a gente conseguisse entender esse poder que a gente tem sobre nós mesmos. É muito interessante. Hoje eu estava falando sobre ansiedade. Eu vejo alguns pacientes que estão próximo de ter alta da clínica, né, onde eu trabalho. Então, quando vai chegando o período de ir embora, deles terem alta, é uma ansiedade, doutora do céu. É algo assim, sabe? Eles começam, uns começam a ter dor de barriga, outros começam a ter insônia, outros começam, já não tem mais unha, já comeu todas a unha, né? E eu falo, pessoal, vamos controlar essa ansiedade, vamos devagar aí para que vocês, quando saírem daqui, né, esteja com essa ansiedade um pouco mais controlada. E tem alguns, doutora, que mesmo fazendo uso de medicação, não consegue controlar. E eu queria, já que a gente está falando de vários assuntos também, é um assunto muito bom de se falar. É uma sobre teia, né, Marcelo? É uma teia, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Como lidar com a ansiedade dos pacientes, doutora? Vamos lá. Você que é mestre, doutora, Marcelo, pesquisadora. O que acontece na ansiedade? É essa angústia, essa coisa de tipo, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E a pessoa tem que entender que as coisas não dependem só de nós. Tem outras pessoas envolvidas. Então entra também nessa coisa do pensamento. Tem o que é meu, o que é seu e o que é do universo. Do universo são, digamos que são as coisas de Deus que a gente não tem controle, que é o dia da nossa morte. Semana passada que aí estava caindo um dilúvio. Nossa, muita chuva. Você não tem controle sobre isso. E daí a pessoa tem que entender isso. É um dia de cada vez. Quando você começa a entrar nessas crises de ansiedade, para, respira e pensa. Por que eu tô com esses pensamentos? Aonde esse pensamento vai me levar? E daí eu sempre falo, desfoca. Porque a ansiedade é excesso de pensamento de futuro. E a depressão é excesso de pensamento de passado. Só que, nos dias de hoje, na pós-modernidade, você é muito cobrado em sempre estar bem. Né? É o falso self. Tanto que você vê nas redes, é todo mundo feliz, todo mundo come bem, tá todo mundo viajando. Isso não é real. É a indústria farmacêutica trabalhando, né? Então, ela vende a pílula da felicidade. Tome essa pílula e vá para a festa, feliz. Não tem luto, não tem problema, não tem nada. E não é assim. Exato. Eu fiz um curso em 2017. Na minha primeira passagem aqui por Natal, em 2017, eu estudei aqui pela Associação Norte-Rio-Grandense de Psiquiatria. E aí ela fez um curso voltado para psicólogos, terapeutas, médicos, enfim. E teve vários professores, Universidade Federal, Universidade Particular. E uma das coisas que me chamou mais atenção é essa nova doença aí, né? Onde as pessoas ligam muito para as redes sociais, né? Tira foto,
é tudo muito bonito, ninguém tem boleto para pagar, ninguém tem nada, bicho. Eu nunca vi um negócio desse, doutor. Nada, nada, Cara, eu não nada. aguento mais pagar conta, velho. É um boleto atrás do outro. Quando eu penso que não, é nego me ligando, oferecendo isso, oferecendo aquilo. Eu falo, meu amigo, eu não quero mais nada, que eu já estou devendo pra caramba. Né? E aí, as redes sociais, é, ela passa uma imagem que a pessoa não tem trauma de infância, né? Não, Que ela não superou seus existe. traumas, que todo mundo vive bem. Pô, a pessoa não visita a mãe durante o ano inteiro, mas no dia das mães ela vai lá, tira uma selfiezinha e coloca. Obrigado, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Ah, para de Exato, papagaiada, né? exato, exato. Porque E, é esse e, mundo da fantasia, né, Marcelo? Que é esse mundo da pós-modernidade, tipo, é o mundo do consumo. Antigamente, nós consumíamos para viver. Então, a gente precisava consumir para viver. Hoje em dia, não. A gente vive para consumir. Então, é o tempo todo... Eu tenho um filósofo que eu amo de paixão, que é o Bauman, que ele fala isso. Quando você está no shopping, você não está olhando vitrine. Você é a vitrine. Porque você acabou de sair de uma loja que você comprou uma peça, você já está olhando na loja do lado querendo comprar outra. é. Então, assim, a gente nunca está satisfeito. E é esse mundo do consumo. Você vê pelos celulares, né? Lança um com preços, assim, exorbitantes. Aí já lança outro. Aí, se você tem um que é, tipo, dois para trás, não, o seu já está velho, está desatualizado. Você precisa do novo, do lançamento. Então, essa vida para o consumo. Tipo, meu, você só consome, 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 consome. E o mundo tá nesse caos que tá, né? Com essa E outra, quantidade de doutora, lixo, de tudo. muitas vezes eu consumo para preencher um vazio, e é um vazio que nunca eu consigo preencher. Então, Né? Marcelo, mas aí entra na mesma história da edição. Por quê? Você tá buscando Sim. fora. Você tá buscando fora essa felicidade. Isso acontece muito aqui, mas muito, assim. Por exemplo, agora vamos para um outro foco, né? Casais. A mulher sabe que o marido tem uma amante. Ela sabe que agora, nesse momento, ele tá lá com a amante. O que ela faz? Ela vai no shopping, vai na loja X, compra uma bolsa de 15 mil reais. E fala, ai, tá vendo? Ó, pronto, eu tô feliz. Mas assim, é momentâneo. E essa coisa, estou me vingando dele. Comprei uma bolsa com o dinheiro dele enquanto ele tá lá com a amante. E não é isso. Eu vejo muito isso, assim, esse consumismo, né? As pessoas consumindo para poder preencher um vazio, e aí vai lá, compra, daqui a pouco compra de novo. É aquilo que você falou, né? Nunca, na verdade, ó, tem um livro, o livro azul de Narcóticos Anônimos, lá nos 12 Passos, diz que se somos se somos gananciosos, seremos eternos insatisfeitos, mais ou menos isso, assim. Porque também tem a ver com a ganância, quer dizer, é uma série de, como você falou, uma série de coisas, né, que vai se encaixando, vai se empregando, né. Doutor, essa live nossa hoje aqui, acho que vai ter umas 22 horas, pelo jeito. Aí eu, quando eu Que começo a falar, eu não paro mais. Eu não paro mais. Não, mas é bom, é bom. É bom para nós todos que estamos acompanhando a live, é bom para mim que estou aprendendo com você, é bom para as pessoas que estão acompanhando a live. Garanto que as pessoas estão adorando ouvir você falar, ouvir a sua experiência, ouvir tudo aquilo de bom que você tem para passar. Isso é muito bom. Tem mais é que falar mesmo, doutora. Pode falar aí à Ah, vontade. obrigada, obrigada. Eu quero agradecer também o pessoal aqui, ó, principalmente a Tavares. A Tavares é aí do Nordeste também, a Tavares Ah, 1508. é? A Ed, uma grande amiga também que está aqui. Obrigada para todo mundo que Seu veio. fã-clube é grande, hein, seu fã-clube? Seu Ah, fã-clube é grande, hein? obrigada. São pessoas muito queridas. Então, aí que tá, Marcelo. Isso é felicidade. Isso é felicidade. É você ter todas essas pessoas, ó, minha tia Sônia Araújo, essas pessoas, e isso é a felicidade. E as pessoas têm que entender que a felicidade é isso, são pequenos momentos, são memórias, são viagens,
não é palpável, você não pega na mão, você não compra. Ó, a Ayla também trabalha comigo lá no Incor, é uma grande querida, uma amiga. O seu fã-clube é fantástico, aí tô observando aí. Parabéns, viu? Obrigada, Marcelo. Então, aí Bom, vamos só falar um pouquinho do sim, sofrimento. O que as pessoas vamos têm que lá. entender? A gente tem que nomear o nosso sofrimento. Você está em sofrimento? Aí entra também nessa coisa da ansiedade. Para. Sai desse automático da vida de hoje, que você vive no automático. Você acorda, você toma café, você sai, você pega trânsito, você chega no trabalho, de tal horas você para, você come, aí é a hora do café da tarde, aí você já tá atrasado, aí você não terminou seu serviço, aí já ficou um monte de coisa para amanhã, aí você chega em casa, aí você dorme, aí você tá cansado, aí você dorme. Não. Percebeu que o negócio não tá indo bem? Para. Dá 5 minutinhos para você. O que tá acontecendo comigo? O que eu tô sentindo? Porque mesmo adulto, parece que a gente volta a ser criança. A gente está com um turbilhão de sentimentos e não nomeia. Por que eu tô passando mal? Por que eu tô ofegante? Por que eu tô com calor? Por quê? Por quê? Por que eu tô tendo uma dor de cabeça que não passa? Né? Eu tô psicossomatizando. Por que eu tô com psoríase? O que tá acontecendo? Se percebe. Se percebe. Tipo assim, esse já é o grande passo para você, tipo, ir em busca da cura, que a gente fala, né? Tipo, não tem cura, mas a cura é isso, é o se perceber, é o se amar. E quando você vai se comparar, você tem que se comparar a você mesmo. Sempre a quem você era lá atrás e quem você é hoje. E o que você quer ser lá na frente. Porque essa coisa também de ficar se comparando com o fulaninho da rede social, gente, isso só adoece. Porque você não sabe se o fulano da rede social, se aquilo que ele está mostrando é real. Eu já vi casais quebrando pau num restaurante, amigos próximos, quebrando o maior pau, aí para a rede social tirar aquela foto linda, super apaixonados, a foto da comida, aí depois que tirou a foto, continua quebrando pau. Então, assim, gente, para de acreditar no que você está vendo. Você sabe que eu tinha uma professora na faculdade? E quem fez faculdade comigo agora também vai lembrar dessa professora, que nós tínhamos uma Olha, matéria que era técnica de observação. E ela falava isso, porque a gente tem que fazer relatório sobre o que a gente estava observando. E a gente falava, o pai. Ela falava, você escutou a criança chamar de pai? Aí a gente falava, não, então você não pode pôr isso no seu relatório. Você deduziu, e isso não é real. Pode falar, Marcelo, você ia falar alguma coisa e eu desembestei a não, fala. não, não, não. Eu estou adorando aqui. Eu estou aprendendo muito. Eu estou adorando. Pode continuar, por favor, doutor. Então é isso, entendeu? A gente tem que começar a perceber o que é real e o que não é. E não ficar Olha, deduzindo, é pai, é mãe, é uma família. Não, você não sabe. Você julgou, você bateu o olho e julgou. Aquilo é pai, aquilo é mãe, aquilo é uma família, aquilo é uma família feliz, né? Eu também vejo muito isso na clínica. Tipo, a pessoa chega aqui, reclama do marido e compara o marido, tipo, ao marido das outras pessoas, porque o marido das outras pessoas é fantástico, é maravilhoso. Você tá 24 horas com esse casal? Ou você tá comprando a imagem que eles vendem? exatamente. Exatamente. É isso aí. Eu falo isso também. Só quem convive é que sabe, né? Exatamente. É exatamente isso. É só quem convive que sabe. Tipo, não compra o que você não sabe. E é isso, Marcelo. Tipo, a mudança tá em nós. A gente tem que mudar. A gente tem que, quando começar com esses sentimentos, eu tô triste porque o fulano não gosta de mim. Você tem certeza disso? Eu acho. Mas você tem absoluta certeza? Não, não tenho. Então, tipo, sai desse pensamento que te faz sofrer. E a nossa mente, ela tem uma capacidade enorme de criar situações, não? Tem. Marcelo, é incrível. Você já criou uma situação catastrófica de uma coisinha de nada que você viu que não tem nada a ver. Nada a ver. Nada.
Porque a mente tem essa coisa, ela vai pro lado ruim da história, nunca vai pro lado bom. Eu mesma tenho uma Isso. história, essa foi terrível comigo. Meu marido é advogado, nós nos conhecemos na faculdade de Direito. Ele Olha aí, que trabalha bacana. ali na Praça da Sé, né? Ele trabalha na Fazenda Pública. E daí, um dia, começou a dar 6 horas da tarde, eu ligava para ele, ele não atendia. E daí começou a passar o tempo, e deu 6, e deu 6h20, e deu 6h30. Marcelo, olha a cena que eu já criei na minha cabeça. Que ele tinha sido assaltado na Praça da Sé, que ele tinha levado um tiro, que ele estava lá deitado no meio da praça. Eu liguei para os estagiários dele. Falei, fulano, ciclano, eu não estou conseguindo falar com ele. Os estagiários ligaram no lugar onde ele estaciona o carro. E os caras do estacionamento falaram, meu, o carro dele está aqui. Aí eu falei, pronto. Eu já estava quase pegando o meu carro indo na Praça da Sé. Até que ele apareceu e me ligou. E o que tinha acontecido de fato? Ele tinha deixado o celular dentro da pasta. E ele estava, tipo, numa reunião, numa padaria que tem ali, e não viu. Aí, mas daí, na hora que ele pegou o celular, já estava aquele estardalhaço, né? Já tinham ligado no estacionamento, já estavam os estagiários dele com 1000 ligações, eu com 1000 ligações. Ele falou, nossa, o que aconteceu? Falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha só o nervoso que você me fez passar. Já achei que você estava estendido na Praça da Sé. A gente nunca vai pro lado bom da história. Exatamente. É isso aí, é verdade. É. A gente não consegue pensar positivo, né? De algo que, tipo assim, é, bom, meu marido não atendeu o telefone porque ele deve ter passado no shopping, deve estar comprando um presente para mim lá no Nunca, shopping. nunca. Depois ele passou lá na Copenhague, comprou uma caixa de bombom, Hum. né? Passou na floricultura. Oh, já tô dando a deixa pro seu marido aí, viu? Comprou um presente, comprou uma caixa de bombom, vai passar na floricultura, vai chegar aqui, eu vou abrir a porta para ele, ele vai falar assim, amor, trouxe tudo isso para você porque eu te amo, eu não vivo sem você. Poderia pensar isso, né? Nunca a gente Mas pensa não isso, pensa Marcelo. isso. Não, não. A gente só tende pro lado da desgraça. É incrível. É, Incrível. é verdade. Aquela coisa assim, você tá indo viajar, pô, será que esse avião vai cair? Será que vai dar alguma pane no avião? Não é verdade? É umas paranoia louca, né, bicho? É até É um interessante negócio você maluco. fazer isso. Observa o pessoal quando está ali, antes de entrar no avião, esperando. As pessoas estão numa cara de pânico, de desespero. E é exatamente isso. As pessoas nunca estão, tá tudo bem, vai ser fantástico, vai ser incrível. Não, é sempre pro lado da negatividade. Vai dar errado, vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa. Não, desfruta. Desfruta. A vida é muito curta. A gente tem que aproveitar a única certeza que a gente tem na vida é a que a gente mais nega, que é a morte. Todo mundo sabe que vai morrer. A gente só não sabe o dia. Só que isso a gente nega, em vez de aproveitar e falar, meu, eu posso viver só até amanhã, eu vou aproveitar o hoje. O hoje. Hoje eu vou agradar uma pessoa, hoje eu vou elogiar o outro, hoje eu vou falar para a pessoa que eu amo ela, eu vou dar um abraço, eu vou fazer uma ligação. Não. Você sabe que eu sempre digo aos pacientes que nós temos que ser ricos daquilo que o dinheiro não compra, né? Exato. Nós temos que ser ricos daquilo que o dinheiro não compra. Dinheiro no banco não é sinal de felicidade, muito menos de riqueza. Né? Acho que a maior riqueza que a gente pode ter é quando a gente faz uma viagem, quando a gente vai conhecer lugares diferentes, quando nós vamos visitar outras culturas, conhecer o modo que aquelas pessoas vivem, o que aquelas pessoas comem, enfim. Isso é rico, isso enriquece. Né? Às vezes a gente fica preso a coisas tão mesquinhas, né? Pensamentos mesquinhos, egoísmo, né? Não, eu não vou dividir isso, eu não vou comprar aquilo, eu não vou fazer isso, né? Mas a vida é assim, né, doutora? A gente, infelizmente, ainda nós estamos nos melhorando a cada dia a gente busca uma melhora, né?
Mas É eu difícil acredito das que... pessoas entenderem isso, Marcelo, porque o que eu sempre falo, o dinheiro, ele não traz felicidade. Ele te traz luxo e conforto. Ah, Felicidade, não. E às vezes é muito ao contrário. Se você tem muito dinheiro, ele é o causador das suas maiores frustrações e da sua infelicidade. Por quê? Você não sabe quem está do seu lado realmente por quem você é, na sua essência, ou se é pelo que você pode dar para eles. Entendeu? e quem tem muito dinheiro são muito desconfiados, né, doutora? Porque é isso, Marcelo. Tipo assim, será que você está aqui comigo porque você acha eu legal na minha essência? Ou é porque, tipo, eu tenho muito dinheiro e você está usufruindo do meu iate? É, Entendeu? Então, exatamente. É. assim, é muito falso. É muito falso. Tanto que uma pessoa que eu acho muito bacana, dando esse tipo de exemplo, é o Neymar. Por quê? Ele, com os milhões que ele tem, quem são os amigos dele? São os amigos de lá de trás, que ele chama de os parça. Ele manda o avião dele buscar os parça, leva para todo lugar, mas por quê? Porque são os amigos de lá de trás. Porque o que ele tem hoje, os amigos de hoje, quem ali realmente é amigo mesmo? Ou tá com ele ali porque, tipo, meu, eu tô na casa do Neymar, eu tô com o Neymar, eu tô na festa do Neymar, entendeu? Então, tá muito invertido esses valores. As pessoas não gostam de você pela sua essência, mas sim pelo que você pode oferecer para elas. Pode oferecer. Conheço vários assim, conheço várias pessoas assim. Muito, Marcelo, muito. E isso é triste, entendeu? Doutora, a nossa live ela está ótima, mas infelizmente nós temos horário aí, né, para Sim, começar, sim. nós temos horário para encerrar. Poxa, que live maravilhosa, leve, tranquila. Graças a Deus não tivemos problemas com a conexão, né? Essa Tavares aí, 1508, é só a fã mesmo. Ai, ela é Isso aí tá em incrível. Ela é aí todos. do Nordeste, ela é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Olha, E nós temos. ela é um excelente exemplo de pessoa dessa positividade. Ela tem um filho autista severo e ela tá sempre sorrindo. Tá sempre sorrindo. Toda vez que eu vejo ela, ela tá com um sorriso no rosto. Ela é super amável. Ela é sensacional. Sensacional, sensacional, a Tavares. Ela disse aí no comentário aí, ó, acaba não. Bom, já que, não, já que o pessoal tá pedindo para não acabar, vamos aqui, vamos falando aqui, né? Vamos falando aqui. Ó, nós falamos de traumas da infância, nós falamos De de várias sofrimento, de coisas aí, de felicidade. sofrimento. Vamos, ó, doutora, eu não sei o seu tempo aí, mas a gente pode falar um pouco de egoísmo. O que você acha? Das pessoas egoístas, das pessoas mesquinhas, das pessoas que só pensam nelas, das pessoas que não conseguem pensar na outra pessoa, só consegue ficar pensando nela. Diga aí, doutora. É Complicado, complicado. né? Complicado. Se você que Agora, está na agora você live tocou acompanhando aí, na ferida, na ferida. Você vê, essa pessoa, tipo, egoísta. Geralmente o egoísta também tipo, é o invejoso, né? Que ele quer tudo para é, ele. Porque qual que é o grande problema do invejoso? Que as pessoas não têm muito claro o que é a pessoa invejosa. A pessoa invejosa, ela não quer o que você tem. Ela quer que você não tenha. E daí isso. tem uma historinha que eu acho incrível, que eu também sempre conto para os meus pacientes, que é o seguinte: são dois vizinhos. Aí um sempre invejava o do lado. Ele comprava um carro, ele ia lá e comprava igual, só que com um detalhe a mais. Então, o meu tem roda, o meu tem teto. O vizinho trocava grama, ele comprava grama mais cara. Tava sempre assim. Aí chegou o gênio da lâmpada e falou: olha, vim aqui, vou realizar seu desejo, mas, veja bem, o que você me pedir, o seu vizinho vai ganhar em dobro. Aí esse vizinho invejoso parou, pensou.
Aí o Jânio falou, ó, não esquece, seu vizinho vai ganhar em dobro. Até que ele falou, já sei o que eu quero. O vizinho vai ganhar em dobro, hein? Não, já sei, já sei. Aí ele fala, pode falar. Eu quero que você arranque um dos meus olhos. Então é isso, tipo, meu, essa definição se enquadra para essa pessoa também. Essa pessoa é mesquinha, egoísta, que não compartilha. Você sabe que a gente vê muito isso, Marcelo, nesse meio, né, das carreiras, das profissões, como as pessoas não compartilham conhecimento. Então, por exemplo, eu sou terapeuta, você é terapeuta. Em vez de eu me juntar a você e falar, nossa, Marcelo, olha que legal, por exemplo, né? Olha, esse livro do meu amigo, sensacional, ele lançou sábado, o livro conta isso, conta aquilo, compra, lê, nossa, vai te ajudar muito. Não, eu guardo para mim. Eu nem te falo que esse livro existe, porque me imagina que você vai saber o mesmo conteúdo que eu sei desse livro. Não, eu preciso estar sempre um passo à frente. Disputas internas, né? Achando que se eu tiver um conhecimento mais ou maior que você, eu vou se dar bem. Na verdade, não existe. Você sabe que quando eu comecei essas lives, a intenção de começar essas lives, toda terça-feira, essas lives, eu fazia essas lives usando a clínica onde eu trabalho. Uhum. E aí, toda terça-feira, um belo dia, eu estava lá no escritório, e aí eu falei assim, vou fazer uma live aqui. E aí fiz uma live e o pessoal começou a gostar, começou a tomar um corpo essas lives e tal, e o pessoal começou a gostar. Mas aí acharam melhor não ter mais live vinculada à instituição. Eu falei, tem problema, tranquilo, sem problema. Né? Eu achava que seria bom ter uma maneira de divulgar mais a instituição, divulgar mais o trabalho da instituição, mas eu sou funcionário e eu sei Uhum. muito bem qual é o meu lugar nessa história toda, então eu vou obedecer, vou seguir aquilo que está sendo colocado para mim, não vou discutir em maneira alguma, mas eu não vou parar com as lives, eu vou dar continuidades nas lives. Por quê? Porque as lives, eu trago pessoas aqui, eu faço convite para profissionais, psicólogos, terapeutas, psicanalistas, já veio médico, pessoal do meio jurídico, já veio várias pessoas na live. Uhum. Para quê? Para que haja essa troca de conhecimento, para que as pessoas possam ter o conhecimento. Olha quanta coisa boa você disse hoje. Olha como que nós que estamos ouvindo, eu estou ouvindo a sua live, os seus convidados, as pessoas que estão na live, estão participando, estão ouvindo, estamos ficando ricos de tanto conhecimento que você trouxe para nós. Percebe? O conhecimento só meu vai morrer comigo. E isso não é bacana. É que nem um livro. Se eu tenho um livro e ele fica guardado aqui atrás, pronto. Ali não vai ter utilidade nenhuma. Não é isso? Então, o conhecimento é para ser passado para as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. A minha especialidade é dependência química, alcoólica, transtornos, distúrbios, enfim. Agora, as pessoas que vêm aqui falar, as pessoas que eu convido, são assuntos diversos. São vários assuntos, vários assuntos. Então, nós podemos proporcionar para essas pessoas que está participando, que está ouvindo, que está nos ajudando aí, né? A gente consegue levar informação para essas famílias todas. Todas, 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 todas. E quando a gente faz esse trabalho, doutora, a gente pensa que nós estamos ajudando os outros, na verdade, nós estamos nos ajudando muito. Nossa! E outra, Marcelo, que Muito. eles nos ajudam. Porque eu falo isso, o que eu Exato, exato. aprendo no dia a dia, na clínica, se os pacientes soubessem como o conteúdo que eles trazem para nós nos enriquece, porque eu falo isso para eles, a nossa sessão não acaba quando eu falo tchau e fecho a porta. Ela continua, né? Porque a gente vai estudar o caso, a gente vai pesquisar.
depois a gente leva para supervisão. E isso é bacana. Muito, muito interessante. Semana passada, teve 2 semanas que eu não consegui fazer a live. Depois que eu me desvinculei, né, da instituição, nas lives, e aí eu não consegui fazer as lives. Começou a chover, a internet muito ruim e tal. Poxa, doutora, eu fiquei meio deprimido, sabe? Mas assim, e as pessoas, tinham lá algumas pessoas me acompanhando, e as pessoas ficaram firmemente comigo até o final. Não importa se tinha 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100. Já fiz live que passou mais de 100 pessoas, sabe? Já tive live também que passou 20, que passou 10, que passou 5. Mas, para mim, o meu compromisso com essas pessoas que acompanham as lives, eu me sinto no compromisso de levar para elas cada vez mais informação e trazer convidados como você, doutor. Pessoas como você, pessoas de um conhecimento ímpar, pessoas que têm um conhecimento, pessoas que conseguem levar uma mensagem para essas pessoas de uma fluidez, de uma calmaria muito bacana. Ah, olha que linda. A Maria Elisa foi minha amiga na pós-graduação de psicologia transpessoal. Ela também é psicanalista. Ela está falando aqui, ó, ao compartilhar conhecimento, não o perdemos, nós o multiplicamos. Olha aí, vou convidá-la para uma live também. Pode Olha, falar ela para é ela que. incrível, ela é incrível. Como que ela chama? Maria Elisa, ela tá aqui, ó, Maria Elisa Fernandes. Ela acabou de colocar aqui um comentáriozinho. Doutora Maria Elisa Fernandes, se a senhora estiver me seguindo aí no Instagram, depois nos falamos aí para que eu possa fazer o convite para que você participe aí das nossas próximas lives no mês de junho. Já estamos no mês de junho. Em julho eu estou em São Paulo aí, viu, Júlio? Em julho eu estou aí. Vou visitar minha mãe. Ah, sua mãe mora aqui? E minha mãe, meus pais. Você conhece Jaguariúna? Sim. Meus pais moram em Jaguariúna. Oh, delícia. É uma cidade maravilhosa, rapaz. Não tem coisa melhor, não. Cidade boa demais, muito evoluída, uma cidade muito bem estruturada, uma cidade muito rica. Jaguariúna é uma cidade muito boa, muito bom de se viver. E aí, em julho, eu estou Matar indo saudades. visitá-la em julho. Eu vou para São Paulo, eu vou aí para São Paulo, vou visitar meus pais, depois eu volto aqui para Natal, e aí depois eu vou viajar de novo aí, fazer uma viagem de alguns dias aí, para descansar um pouco, né, doutora? Que a gente merece, né? Ah, Ah, né? merece. Mas você sabe que isso que você está falando, Marcelo, por exemplo, às vezes, por algum motivo, algum paciente ou outro desmarca a sessão na semana. Acredita que eu sinto saudades dos meus pacientes? É. É engraçado isso, né? Porque assim, no ambiente hospitalar, é muito difícil a gente ver esse paciente muitas semanas, porque geralmente é um processo curto, né? Então ele fica ali 1, 2, 3 semanas e vai embora. Poucos ficam 6 meses, 5 meses. Então você não cria tanto esse vínculo. Agora, o paciente da clínica, que você vê semanalmente, uma semana ou outra que por algum motivo não tem a sessão, eu sinto falta também. Eu essa semana passada, teve um paciente que teve alta da instituição, e quando ele foi embora, ele me abraçou e ele disse assim: eu quero te agradecer por tudo que você me ensinou. Eu cheguei aqui uma pessoa desacreditada de mim, eu cheguei aqui uma pessoa completamente arrogante, prepotente, cheia de defeitos de caráter, colocando a culpa nas outras pessoas com o meu uso de substância, e você, com toda a sua paciência, com todo o seu carinho, olha, doutor, eu tenho 1,90 m de altura, meu. E aí, imagina só, eu sou meio fortinho, sabe? Eu tenho 1,90 m de altura. E aí ele disse assim, poxa, você tem esse tamanhão todo, aí, um homem desse tamanho, mas o seu coração é um coração muito maior do que o seu. Me abraçou, chorou, e ele disse assim, hoje eu saio com uma nova visão de esperança.
Isso não tem Nossa, então, mal que pague, doutor. isso é felicidade, Marcelo. Isso é riqueza. Isso é riqueza. Quando você tem Eu essas todos os dias, devolutivas de paciente, gente, né, não tem nada igual. Não tem nada igual. todos os dias quando eu vou trabalhar, e eu faço reuniões todos os dias, reuniões terapêuticas, né? Então, eu faço reuniões das 9 da manhã às 11 da manhã. Então, eu faço reunião em grupo, das 9 às 11. Depois, no período da tarde, eu faço os atendimentos individuais. E o meu único propósito, quando eu estou indo trabalhar, é que eu seja instrumento, né, apenas um instrumento na mão desse Deus amoroso, cuidadoso, bondoso, que eu consiga ajudar pelo menos uma pessoa que ali está. E quando a gente consegue ajudar uma pessoa, doutora, a gente não ajuda só ela. Existem outras pessoas por Uhum, trás dela. uhum. Existe a mãe, existe o pai, existe o irmão, existe a esposa, os filhos. Então, uma série de pessoas ali atrás, né? E eu acredito que o significado de nós, terapeutas, para a vida é o amor incondicional aos nossos pacientes, o amor incondicional àquelas pessoas que olham para nós apenas com uma visão de esperança. Sim. Que é isso, né, Marcelo? Porque você, olha só, quando você está mudando a vida desse seu paciente, ele mudou, ele se percebeu, ele muda os comportamentos. E é exatamente isso que eu falei, tipo, agora um pouquinho tempo atrás. Quando ele muda, ele torna-se mais paciente com si mesmo e com os outros à sua volta. Então tudo muda. Porque a hora que eu mudo, o que está na minha volta muda. Quando eu deixo de ser agressiva, as pessoas que estão na minha volta também deixam. E no final das contas, o que as pessoas têm que entender é que todos nós só queremos amor. É só no amor que a gente cresce. E daí tem aquela coisa que às vezes as pessoas falam: eu não preciso de ninguém, eu me basto sozinho, eu vivo sozinho. Não. Até para morrer, você precisa de alguém. Porque você precisa de alguém que te enterre. Então, essa coisa de eu vivo sozinho, não, não vive. Não vive. Diferente dos animais, os seres humanos necessitam do outro para viver. Né? O bebê, se você pegar um bebê e largar sozinho, ele morre. Diferente do animal que se vira. Então, assim, não. A gente precisa reconhecer isso. Não somos melhores que ninguém e precisamos sim do outro. Uma das coisas que mais me faz feliz, sabe o que é, doutora? É quando chega um dia de visita na instituição, que a família vai lá visitar, e aí a família consegue perceber e ver a mudança daquela pessoa, né, do seu marido, do seu filho, enfim. A família consegue enxergar ali que, poxa, agora vai ser diferente, né? E o empenho que nós fazemos, o empenho que eu faço, o empenho que você faz no seu consultório, com seus pacientes, isso nos dá cada vez mais força para continuar, né? Quando eu cuido dos outros, Deus cuida de mim, não é? Mais Sim, ou menos sim, isso. sim. Porque você vê, né, Marcelo, indo para o ambiente hospitalar. Ano passado, na época da pandemia, né, que o Covid estava daquele jeito, muitas pessoas viravam para mim e falavam assim: você é louca? Você trabalha numa UTI respiratória? Você não tem medo? E uma coisa que eu nunca tive foi medo. Medo de pegar o Covid. E realmente não peguei. Pessoas da minha volta pegaram, eu nem sequer peguei. E é engraçado isso, porque no auge, né, da pandemia, a maioria dos meus pacientes eram pessoas inconscientes entubadas. Então, eu fazia essa visita, né, que é a visita virtual. Pelo tablet, eu mostrava esse paciente para a família que não podia visitar o paciente porque estava proibido. Então, assim, você ter esse contato
que muitas vezes era o último, foi a última vez que essa família viu esse ente querido, é sensacional. É sensacional. Teve um episódio que me marcou muito, que eu já tinha falado com o filho desse paciente, ele queria fazer a visita, e quando eu fui entrar no quarto, a enfermeira pediu para eu não fazer, porque ele estava muito ruim. E daí eu falei pro filho, né, seu pai tem procedimento, não vai dar para fazer a visita agora. E daí ele me falou, olha, o médico já me passou o boletim médico hoje. Eu sei que ele vai morrer. Aí nessa hora me deu um aperto assim no coração. Eu voltei para essa enfermeira e falei, olha, o filho do paciente sabe que ele vai morrer, ele já recebeu o boletim médico hoje. Posso fazer essa despedida? Então, assim, isso não tem preço, Marcelo. Aí você vê essa despedida do filho com esse pai. O pai estava inconsciente. Mas é aquilo, né? A gente sabe que mesmo inconsciente a pessoa está escutando, né? Porque tem pesquisas que comprovam isso. Então, assim, isso não tem preço. Isso não tem preço. Foram muitas despedidas ano passado, muitas. E foi, assim, sensacional. Eu imagino que aquilo que você viu, né, o que você presenciou, o lado emotivo, né, da família, tudo isso. Mas enfim, doutora, precisamos terminar realmente a nossa live. Deixe aí o seu contato, as pessoas que precisarem falar com você, buscar ajuda, deixe seus contatos aí, faça aí o seu espaço aí, fale aí onde você atende, como é. Esse espaço é seu. Vamos lá. Obrigada, Marcelo. Então, mais uma vez, quero te agradecer o convite. Quem quiser falar comigo, pode me mandar mensagem aqui pelo Instagram. Eu também tenho um canal no YouTube, né, que é o Dr. Ale Lopes. Hoje, os atendimentos, eles estão tanto presencial, que eu tenho meu consultório aqui na Vergueiro, que fica entre o metrô Paraíso e o Ana Rosa, aqui em São Paulo, capital. E também os atendimentos online, né? Porque isso está muito forte hoje. Então, dá para Sim. atender a pessoa de qualquer lugar do mundo.